Esse conteúdo integra as ações de 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso novo encontro e hoje eu queria falar sobre a leitura, o hábito de ler ou o gosto de ler, tá? Existe dois prazeres da leitura: a leitura para si e a leitura para o outro. A leitura para si, ela é uma leitura extremamente voluntária, né? Você precisa ter o prazer mesmo de ler e aí você viaja. Porque não, quando você, né, lê por uma necessidade, por uma obrigação, o seu prazer sobre aquilo, ele é posterior. Porque quando a gente adquire conhecimento ou transforma pela leitura, né, é só depois que a gente vai perceber isso. Mas para quem tem o hábito de ler, o ato de ler, né, já dá o prazer. Mas isso não adianta você forçar. Né? O prazer de ler, ele tem que vir, né? Talvez ele nasça de uma necessidade, mas ele tem que vir como a necessidade de beber água, a necessidade de comida, né? Que você não come só porque você precisa matar a sua fome. Você come também para sentir o gosto da comida, aquele prazer no momento que você come, né? Usando o exemplo da aula passada, quando eu comparei a literatura com a comida, tá bom? Então, eu vou assim, falar uns macetes sobre a questão da leitura. Assim. A leitura, ela tem que sempre nascer de um prazer, não adianta você forçar ela. E se você não tem o hábito de ler muito ou ler, né, coisas pela metade, isso é ruim. Quando a gente começa a ler um livro, a gente para e deixa aquele livro lá na estante, guardado, como se fosse um castigo, sabe? Como se ele apontasse o dedo na tua cara e falasse, vem ler, né? Então a melhor forma é você começar sempre por livros pequenos, né? Que o prazer de ler é também essa coisa de terminar. Então se você pega um gibi, né? Se você pega um HQ, né? E começa a ler aquilo, e você lê muito rápido, ou um conto, apenas um conto, uma crônica, né? Lê ela inteira e começa a fazer disso um hábito. Aí quando você vê, você pegou o gosto pela coisa, né? Agora, se você já gosta de ler, aí você conversa comigo ali, que eu tenho umas indicações bem legais, tá bom? E aí, para isso, pensando nessa questão do prazer de ler, existe o prazer de ler para o outro. O prazer de ler para o outro, ele não só já está embutido o seu prazer de ler, porque você quer ler para o outro uma coisa que te causou prazer na leitura, mas ao ler para o outro, você vai interpretar, né, o seu sentido, como aquilo te chegou. Então, se você quiser uma leitura muito branca, uma leitura, ou por exemplo, né, sem respeitar pontos, vírgula, uma leitura entroncada, que o outro não entenda, esse seu prazer não vai chegar e nem o entendimento, né? Então, quando a gente lê para o outro, a gente, né, ou se a gente não tem a linguagem fluida da leitura, né, a gente tem que treinar isso, ou se você tem naturalmente, porque as pessoas que têm o hábito de ler, naturalmente elas vão lá e flui aquilo, né? E muitas vezes, aí é uma outra questão, as pessoas que leem, né, quando você está sozinho, você lê muito bem. Mas aí quando você vai para público, você gagueja, você troca a palavra de lugar, né? Se você não é disléxico, porque geralmente se a pessoa é disléxica, naturalmente ela faz isso, né? E isso é uma comorbidade que ela não pode, né, que eu saiba, não tem cura. Tem alguns controles aí pelos neurologistas, pelos fonoaudiólogos, né?
Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando desse nervosismo na hora da leitura. Isso também é um treinamento. Geralmente os atores fazem muito isso, né? Os atores ficam muito nervosos e aí eles treinam. E aí quando eles pegam propriedade com a palavra falada, né? Mesmo a palavra lida, aí eles fazem isso com mais fluidez. E aí eu vou indicar para vocês um livrinho aqui do Walter Ugumãe, que é um autor português que os brasileiros gostam muito. Esse daqui, porque é um livrinho muito pequeno, eu sempre indico para os meus vocacionados. Chama O Paraíso São os Outros. Eu vou deixar o link, a indicação aqui embaixo. Porque, se você ver, é um livro, né? Mas é um conto. Isso aqui você lê, né, no máximo em meia hora, né, para quem tem o hábito de ler. Então, e aí, quando você lê esse livro, te dá o prazer de ter terminado uma leitura, né? E como é uma leitura fluida, fácil de ler, te dá vontade de ler mais. E quando você lê para o outro, também. Então, eu vou ler só aqui a primeira página, né? Que, ó, tem mais figura do que página aqui, né? Então, mas para a gente pensar sobre isso, sobre a leitura para o outro, tá ok? Então, a nossa dica desse nosso encontro é só isso. Reparo desde pequena que os adultos vivem muito em casais, mesmo que não sejam óbvios, porque algumas pessoas têm par, mas andam avulsas como as solteiras. Há casais de mulher com homem, de homem com homem e outros de mulher com mulher. Depois, há casais de pássaros, coelhos, elefantes, besouros. Os pinguins são absurdamente fiéis. Quero dizer, há também casais de pinguins e de até golfinhos. Tudo por causa do amor. O amor constrói. Gostarmos de alguém, mesmo quando estamos parados durante o tempo de dormir, é como fazer prédios ou cozinhar para mesas de 1000 lugares. Amar é um trabalho bom, a minha mãe diz. Ok? E aí, como o nosso vídeo é curto, só é uma indicação de leitura, eu vou deixar agora, em seguida, uma leitura de um conto da Clarice Lispector, que chama Uma Esperança, que a gente mais do que nunca está precisando. Obrigado, namastê e até o nosso próximo encontro. Aqui em casa, pouso uma esperança, não a clássica que tantas vezes verifica ser ilusória. Embora assim mesmo nos sustente sempre. Mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. Houve um grito abafado de um dos meus filhos. Uma esperança na parede, bem acima de sua cadeira. A emoção dele também unia em uma só as duas esperanças. Já tem idade para isso. Antes surpresa minha. Esperança é uma coisa secreta que costuma pousar diretamente em mim, não sobre minha cabeça numa parede. Pequeno reboliço, mas era indubitável. Lá estava ela, mais magra e verde não poderia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho. E como os filhos são sempre uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele falava das duas esperanças. Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas entre os quadros da parede. E tentou 3 vezes renitente uma saída entre 2 quadros.
3 vezes teve que retroceder caminho. Custava aprender. Ela é burrinha, comentou o menino. Eu sei, respondi um pouco trágica. Agora ela está procurando um outro caminho. Olha, coitada, como ela hesita. Eu sei, é assim mesmo. Parece que ela não tem olhos, mamãe. É guiada apenas pelas antenas. Sei. Continuei ainda mais triste. Ali ficamos, não sei quanto tempo, olhando, vigiando-a, como se vigiava na Grécia ou em Roma o começo do fogo do lar para que não se apagasse. Ela esqueceu que pode voar, mamãe, e pensa que só pode andar assim devagar. Andava mesmo devagar. Estaria por um acaso ferida? Ah, não. Se não, de um modo ou de outro, escorreria sangue. Sempre foi assim comigo. Foi quando, farejando o mundo que é comigo, saiu atrás de um dos quadros uma aranha. Não era uma aranha, parecia a aranha. Andava sobre a teia invisível. Parecia transladar maciamente no ar. Ela queria a esperança. Mas nós também queríamos, e oh meu Deus, queríamos menos que comê-la. Meu filho foi buscar a vassoura e eu disse, francamente confusa, sem saber se chegara infelizmente a hora de perder a esperança. Não se mata a aranha. Me disseram que traz sorte. Ela vai esmigalhar a esperança, respondeu o menino com ferocidade. Preciso falar com a empregada para limpar atrás dos quadros. Falei sentindo a frase deslocada e um certo cansaço que havia em minha voz. Depois devaneei de como seria misteriosa e sucinta com a empregada. Eu lhe diria apenas: você faz o favor de facilitar o caminho da esperança? O menino, morta a aranha, ele fez um trocadilho com o inseto e a nossa esperança. O meu outro filho, que estava vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não tinha dúvidas. A esperança pousara em nossa casa. Mas como é bonito o inseto. Mais pousa do que vive. Um esqueletinho verde que tem uma forma tão delicada que isso explica porque eu, que sempre gostei de pegar nas coisas, nunca tentei pegá-la. Uma vez, aliás, agora eu me lembro, uma esperança bem menor do que essa pousou em meu braço. Não senti nada, de tão leve que era. E só visualmente tomei consciência de sua presença. Encabulei-me com a delicadeza. Eu não mexia o braço e pensei, e agora? O que devo fazer? Em verdade, não fiz nada. Fiquei extremamente quieta, como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois eu não me lembro do que aconteceu. E acho que não aconteceu nada.